A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Boa noite, gente! Boa noite, Júlio. Eu estou no meu mundinho da lua. Tô vendo, eu tava só aguardando, só esperando você sair dele. Tudo bem, Ju? Tudo bem, e você? Eu tô bem também. Feriadão gostoso, né? Você viu? Dá pra dar uma emendada aí no fim de semana, dar uma descansada. Só for para na vocês. cachola. Só for para vocês. Trabalhou Oi, muito Lilian. hoje, né? Boa noite, Júlio. Tudo bem? Certo? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Tá bom. Lilian. Tudo Seja bem, bem-vinda Thaís? de Boa novo. noite. É Obrigada muito bom por ter estar você aqui Obrigada. de novo. Bom é estar aqui. A Lilian é nossa... Obrigada. É nossa... Como fala? Nossa, Nosso meu coringa, nossa carta na manga. O que você fez aí que você desligou tudo? A estagiária. Pri, desculpa, passa na RH, Aí, tá? ó, Assim você que já terminar fez o meada. programa. Ah, voltou. Boa noite, Gi. Boa noite. Boa noite, Zélia. Tudo bem? Hoje o estúdio tá cheio, gente. Vou muito até feliz de estar diminuir aqui com o ar aqui, vocês. que A o gente negócio tá... feliz. Sabe que a Gi é minha parceira de curso com o Fernando? Ah, é? Nós nos formamos. Então no ela vai curso fazer a oratório, prece inicial. Na quinta turma. Parar, prece. Ela tá fazendo palestra para ser prece inicial, vai ser tranquilo. Ah, eu queria Elas já combinaram, viu, Júlio? Eu queria Inicial e constrangê-la. final. Já tá tudo aqui combinado entre as duas. Eu queria Inicial contar. e final. Não. Então a final é você. Não, Ah, eu gosto de constranger. Não, mas tosse. Tosse não tem problema nenhum. Boa noite, o pessoal do Facebook. Eu queria muito ler aqui, mas tá dando problema no nosso monitor. Oi, gente. Pra boa Silene, noite a pra todos. Silene Gonçalves, pra Silene Gonçalves de novo. Ah, Pra Silene Gonçalves. A Silene é do time. É. Lilian não faz Silene. bagunça. Ela fez 1, Silene, 2, vem 3, também, 4, viu, 5 Gil? comentários. Jura que ela falou isso? Lilian não faz bagunça. Muito legal, boa noite no feriadão. Me conhece. O pessoal da Rádio Nova Era, muito boa noite. Hoje temos Lilian Bernardes, de Catanduva / Pindorama. É, você viu? Que ela não escolhe uma cidade, então ela é o NEM, né? Nem Catanduva, nem Pindorama. Teremos seguinte tema, quem é você? How are you? How are you é Melhor como vai você. Não, mas né? serve também. É who, né? Who are you? Who are you? A estagiária Eu não faço inglês. Conhece-te a ti mesmo? É uma afirmação, na verdade. Conhece-te a ti mesmo, não é uma Não, é pergunta. uma pergunta aqui. Tá no meu. Olha aí. Não, Legal, o Facebook, mandem perguntas. Pronto. Hoje tem um sorteio do livro Preces do Coração. Olha o que a gente tá fazendo. A gente não, a Thaís, né? A gente tá colocando tudo ao contrário aqui pra vocês lerem aí desse lado. Legal. E continuando com o nosso Setembro Amarelo, né? Sim, estamos É. Saindo de... O Setembro Amarelo, Sim. na verdade, é o ano inteiro amarelo, né? A gente tem que... Clementina, tá aparecendo aí no Facebook? Você não falou da minha mãe, Júlio, hoje. Falou, Você pode? não- Não falei? Ela falou Boa noite, Clementina! Eu deixei noite. por último. É. Nem estagiária, né? E a estagiária. A minha mãe é grande. Iemanjá. É a primeira vez que ela aparece, mas a minha mãe é grande colaboradora do programa. Sim. Sempre, tanto na divulgação como Na participação. na participação, na ajuda com a construção do conteúdo. Ela que E, deu... enfim, ela que nos ela que paga todo mês. ela que deu o primeiro pontapé, né? Vai sim, seus Pois é. bobo. É, exatamente. Então, Muito mais obrigado por merecido tudo, estar viu, aqui Clementina? hoje. Somos muito Imagina, gratos. A gente tem que agradecer a Deus por a gente estar nesse trabalho, né? Com certeza. Muito sempre. obrigado. Ele que- Legal. Então a Gi vai fazer a prece A gente inicial? fará. Vamos lá, Gi. Deixa eu pôr uma musiquinha mais serena aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, Mestre, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós mesmos, pelo conforto de reconhecer
que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos aos outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em uma permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta o apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue nos retirar. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz que nos enriquece a existência, seja bendito, Senhor. Ao mesmo tempo, te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bonito. Muito legal, muito gostosa essa nossa prece inicial. Vamos lá, dona Thaís? Bora lá. Comecemos. Comentem aí, né? Eu quero. Preces do coração. Bora. E Priscilinha boa tá sorte. na área. Esse livrinho é bacana porque é de bolsa mesmo. Sabe aquele livrinho que você deixar no porta-luva do carro, que seja, pra você deixar dentro da bolsa mesmo. Aí você fica aquele tempão no consultório esperando. Exatamente. Aí você fala, não vou ler um livro. Abriu Tem ali, alguma uma coisa prece ali. já ajuda a dar uma elevada, uma Então, edificada. põe aí, eu quero pra mim. Quem ganhar vai ser... Ter mais paciência para bonus. guardar a consulta. É verdade. Aí abre a paciência, tá lá irritada, abre a paciência. Pronto, isso aí. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Como o Júlio já disse, quem é você? Né? Conhece-te a ti mesmo. E na casa espírita a gente ouve muito falar sobre a Exatamente. questão do se conhecer, né, Lili? Exatamente. O tempo todo, O né? tempo todo. O tempo todo. A gente ouve reforma íntima, conhecer, reforma íntima, conhecer-te mesmo, né? Então, e aí, aí às vezes a gente não consegue entender, mas caramba, mas eu me conheço, imagina, né? A gente Mas sempre acha que se conhece, né? Acha. que se exato. conhece. E aí, Thaís, tem uma coisa interessante também. A gente acha que conhece os outros. Né? A gente até esquece de conhecer a si mesmo. É. Mas tem uma facilidade para eu conheço fulano, como a palma da minha mão. Principalmente, né? Principalmente, E esquece que o trabalho tem que começar aqui, né? Pois é. E a gente acha realmente que a gente se conhece, mas hoje a gente vai falar que não é isso, Lili. Não exatamente, mas que a gente não se conhece totalmente, não. A gente não se conhece. Mas eu arrisco dizer sim, que a gente já conhece muita coisa hoje que a gente não conheceu lá atrás. Não é? Sim. Muita coisa hoje eu já evito porque eu sei quem eu sou, como eu sou. Então eu procuro mudar a situação, mudar o rumo, mudar o caminho, justamente porque eu já sei quem eu sou. Mas, claro, nessa vida de espírito imortal, a gente tem muito trabalho pela frente nesse sentido, Pois com é. certeza. É bem isso. Se a gente pegar a nossa existência inteira, muito a gente já se conhece, né? Não é, a gente não está começando do zero, mas como você disse, não totalmente. Não, totalmente. Mas claro. tá aí a primeira pergunta, Lilian. Qual que é a necessidade de se conhecer? O porquê? Por que é importante a gente se conhecer? Eu digo que a necessidade é porque nós estamos rumo à evolução. Então, a necessidade de se conhecer é essa, evoluir. Nós evoluímos quando? Quando nós nos melhoramos, não é assim? Quanto mais eu me melhoro, mais eu vou evoluindo. Agora, para eu me melhorar, eu tenho que me conhecer. Eu não consigo melhorar aquilo que eu não conheço. Então, eu tenho que me conhecer para conseguir melhorar. E melhorando, eu vou evoluir. Eu costumo dizer também, Thaís, que o autoconhecimento é como se fosse o alicerce de uma casa. Certo. Então, o alicerce é aquilo que vai, né, Júlio, sustentar a construção. Então, a gente precisa desse alicerce do autoconhecimento, é a base, é o princípio, que é para a gente poder, então, fazer essa construção de nós mesmos. E você falou da reforma íntima, né, que a gente fala autoconhecimento, reforma íntima, autoconhecimento, o tempo inteiro na casa espírita. E é fato, a gente fala mesmo, fala muito em reforma íntima e vamos continuar falando, vamos continuar falando sim. Só podia mudar os termos, né? Reforma íntima.
podia mudar. Transformação eu moral, não né? gosto dessa palavra, Não, reforma tudo íntima. bem. Não, assim, Chame como quiser, mas exatamente. tem O que ter seria o uma mesmo- reforma íntima Isso. para os nossos... A reforma íntima nada mais é do que a transformação do ser. Então é a gente se melhorar sempre, cada vez mais. Resumidamente é isso. A transformação do ser em algo melhor. Reforma íntima é isso. Ocorre que a gente não consegue fazer isso sem o autoconhecimento. Não existe reforma íntima sem autoconhecimento. Não existe. Se existir aquela reforma íntima que a gente chama de fachada. É uma reforma íntima para inglês ver. É coisa lá para os outros, lá fora. Mas ela não está acontecendo aqui dentro. Para ela acontecer aqui dentro, a gente tem que se autoconhecer. Por quê? Porque é aí que eu vou buscar melhorar o que não está bom, né? Então eu preciso me conhecer. Como a gente fala muito disso no centro, como eu disse, reforma íntima, então as pessoas que chegam na casa espírita, às vezes elas saem da casa espírita, né? Como elas escutaram falar muito em reforma íntima, acreditando que elas já estão em reforma íntima. Eu estou operando a minha reforma íntima. Né? Então eu já sei que eu tenho que fazer a caridade, que eu tenho que ser paciente, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo. E a pessoa sai, né? Mas como é que a gente sabe que está fazendo? Disposta a sorrir para todo mundo, felizinha, alegre, né? Porque é isso que ela vai fazer, ela vai se melhorar. Muito bem. Acontece que a reforma íntima tem que acontecer aqui dentro. E aí a vida traz pra gente a oportunidade disso. Porque é assim, quando a gente quer mesmo de fato, né, a gente fala, não, eu quero mudar. Então a vida vai trazer todas as oportunidades para que isso aconteça. Pode ter certeza, a vida vai trazer. E aí a vida traz essas oportunidades. Só que essas oportunidades são aqueles contraditórios na nossa vida, né? Então é a hora que eu levo uma fechada de um carro. Eu adoro falar do trânsito, gente. Mas é pra mim, viu? Somos Pra dois. nós. É pra mim. Então, a hora que você leva aquela fechada, cadê a reforma íntima? É o que acontece, é como você reage a essas situações que mostram o que realmente nós somos. Essas situações mostram o que nós somos. Eu tô lá fazendo a caridade numa instituição, porque eu entendi que isso é bacana, que isso vai me fazer bem. Ótimo, é verdade. São ferramentas importantes nesse processo da gente se melhorar, com toda certeza. Mas aí eu tô lá fazendo a caridade e alguém falou alguma coisa que eu não gostei, estão com uma ideia que não me agrada, e aí eu vou discutir sobre o assunto e a pessoa não concorda comigo e eu já me melindro. Cadê a reforma íntima? E eu já começo a achar que ali é tudo panelinha, né? É tudo aquele monte que a gente fala, muito cacique para pouco índio, muita gente mandando, eu já não quero mais ficar ali. Cadê a reforma íntima? Né? Então são nessas horas e em tantas outras, claro, que a gente, quando a gente leva esse susto, né? Essas coisas que nos fazem ou agir ou reagir, porque quando a gente reage, a gente devolve ali, a gente percebe que é um instinto animal que ainda está muito aflorado em todos nós, né? E agir é a gente respira fundo, vamos pensar o que está acontecendo aqui, né? Será que eu que não estou errado mesmo? Para poder então ter uma ação. E vamos pensar assim, nós aqui, vocês aí no Facebook, ouvintes da rádio, quantas vezes na nossa vida nós já passamos por situações que quando a gente toma aquela atitude, é a reação, a gente depois pensa assim, nossa, mas eu não achei que eu era capaz disso. É verdade. O que eu fiz? Mas o que eu fiz? Como é que eu fui falar Ou alguma uma coisa que a gente dessa? fala assim, eu jamais. Aí a gente julga o próximo e fala assim, nossa, que coisa horrível que a pessoa tá fazendo, eu jamais teria coragem de fazer isso. Até que a gente se depara, às vezes, numa situação, caramba, eu fiz. Eu fiz. E aí eu vem não uma acredito. decepçãozinha, Mas, né, aí a gente faz olha assim e fala mesmo, assim, né? tá vendo como eu não me conheço? Exatamente. Tá vendo como eu não me conheço? Eu jamais achei que eu fosse capaz de fazer isso e fiz. Olha como eu não me conheço, mas que legal, sabe? Dá essa decepcionada, essa frustradinha, mas que bom. Essa quando desilusão consigo mesmo, porque a gente vive isso. iludido com nós, com a gente mesmo. Falou a palavra certa, E aí, é uma ilusão. É o que eu falei da reforma de fachada.
né? E quando a gente É se uma desilude é ilusão. bom. Olha como a desilusão é boa. Não, tudo na vida Não é é? maravilhoso. A gente aqui não, Não tem é? olhos de ver, né? Verdade. Tudo na vida caminha para o melhor, para o progresso. Então, quando isso acontece, é a oportunidade de falar, eu não me conheço. Eu preciso buscar entender o que está acontecendo, por que eu estou fazendo dessa forma e me melhorar. Porque a hora que eu me melhorar nesse sentido, eu vou evoluir mais um pouquinho. verdade. Então, essa é a necessidade do autoconhecimento. E quando a Mas gente vai começa a pelo caminho. identificar, não é, Lilian? Começa a incomodar, Sim. né? Quando faz parte da nossa natureza ali, a gente acha que tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A gente acha que tá certo. Né? A Né? gente Mesmo acha- fazendo errado, você tá achando Ah, que tá nossa, você certo. tá orgulhoso. Você é orgulhoso. Não, imagina, não sou orgulhoso. Eu sou isso. E a gente vai justificando. Mas quando a gente assume pra gente mesmo, e a gente começa a falar, foi como você falou, nossa, não seria capaz. Imaginei que eu não seria capaz. Aquilo começa a te incomodar. E aí é natural que o nosso próprio espírito comece a buscar ferramentas para mudar isso, não é mesmo? E Que aí bom quando busca. É. Que bom quando busca. A gente vai falar depois ainda de processo de culpa. E isso Sim. não. É. Né? Mas quando busca essas ferramentas, Sim, aí é bem bacana. É bem bacana. e o espiritismo é uma delas, não é mesmo? Com certeza. Até ia comentar isso no começo, agora a Thaís falando isso, eu lembrei. Esse negócio de buscar o autoconhecimento, claro que a gente pode procurar isso por, N ferramentas, Uhum. né? O autoconhecimento. Você pode tentar trabalhar isso em você de várias formas. Hoje aqui a gente está falando de doutrina espírita. E eu estou falando isso porque eu acredito com todo o meu coração, com toda a minha sinceridade, que o espiritismo, a doutrina espírita, ela tem essa capacidade de nos fazer refletir, de nos fazer pensar e principalmente, né, de colocar em prática. A hora que a gente coloca em prática isso tudo que a gente aprende, as coisas começam a acontecer. A gente começa a acordar, acontece isso que eu estou falando, a gente começa a acordar para essas realidades, né? Então a doutrina espírita completa mesmo a gente, né? Muito bacana. A próxima pergunta diz o seguinte: e se a gente se acomodar? E se a gente decidir, e se a gente optar simplesmente por ficar ali no nosso mundinho fechado? Não, eu não quero, eu não vou me conhecer, eu não quero saber desse negócio de reforma íntima, isso dá muito trabalho, esse negócio pra lá, né? É. Tá bom aqui, não vamos mexer, porque só de pensar já me deu aqui Já deu trabalho. uma Já batedeira. deu trabalho. Não, já deu trabalho. E né? aí? É o livre-arbítrio. Eu vou ficar Porque quieto. nós Exatamente. temos o nosso Eu não livre-arbítrio. vou fazer nada. A gente pode optar por não fazer. É o livre-arbítrio. E aí, Como disse o Lívia? Júlio, é isso mesmo. É bem aquela coisa, deixa a vida me levar. É. A vida vai, né? Deixa. Tudo bem. Tudo bem. Tudo Beleza. bem. Próxima pergunta. A gente pode sim optar por isso, como muito bem disse o Júlio, com o nosso livre-arbítrio. Só que a gente vai ter que arcar com as consequências. Elas existem, não tem jeito. Todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas geram consequências e a gente tem que arcar com isso. Então, quando a gente fala assim, não vai pelo amor, vai pela dor. A gente fala assim, mas que mania que vocês têm de falar, né? Isso, não vai pelo amor, vai pela dor, mas é isso. É exatamente isso, não é? A pessoa ela tem o livre-arbítrio para escolher o caminho que ela quiser. Mas a lei é de progresso. O progresso é lei, não tem jeito. Não tem jeito de eu ficar guardadinha lá no meu cantinho, no meu quadrado, né? Dizendo assim, nasci assim, vou morrer assim. Não vai, não tem jeito. Porque o progresso é lei. Então ninguém nasceu assim e vai morrer assim. A pessoa até acha, né? Até pensa que ela pode decidir dessa forma, mas não pode. Porque se é lei, a vida vai andar. A vida vai andar. E se a gente não caminhar com ela, nós vamos ser empurrados. Uma hora a aguinha vai bater no bumbum. Exatamente. E exatamente. aí vai ficar pequeno, igual Né? dizem, né? E isso te força a mudança. A hora que essa Exatamente. água bater ali, fala, opa, tem que É mudar. a dor, é a É. dor. Por quê? Porque Deus castiga, então vem a dor para fazer a gente se mexer, porque Deus é ruim, porque Ele castiga quem não quer se mexer? Não, de forma alguma. Porque a pessoa está simplesmente colhendo o que ela plantou. A pessoa que busca, ela quer se espiritualizar, ela quer se melhorar, não é? Ela quer compreender o sentido da vida. Então ela se esforça nesse sentido e as coisas vão fluindo cada vez melhor. Ela começa a entender que fazer o bem faz bem
E ser bom é bom. É uma das maneiras de aprender também, né? Você fazendo bem para uma outra pessoa. Com Você começa certeza. a enxergar um monte de coisas. Você enxerga, por exemplo, que a fome toma conta de muitas famílias. Isso, gente. Você não quer não quer passar por aquilo. Que é melhor, 10 vezes melhor ser ajudar do que ser Do que ser ajudado. ajudado. E aí começa um monte. Você vai tentar jogar um papelzinho pela janela e fala, poxa, vai vir uma manhã varrendo e a outra com a pazinha para colocar no lixo. Por que eu vou fazer isso? O meu carro parece Pensa no um outro, caminhão né? do lixo, né? Meu carro parece um caminhão do lixo. Mas tá ali, né? Mas tá ali, a hora que, Tá estragando o meio ambiente. hora não tá que não. eu tenho essa coisa comigo, que a hora que eu chegar em casa eu capo, mas eu acabo nunca. Ele já se conhece, gente. Ele já se conhece. Esse é um autoconhecimento. E olha, Mas- ficar protelando alguma coisa, que a gente fala assim, né? Ah, eu vou começar o regime segunda-feira. Ah, Vou começar o eu regime nunca falo segunda. isso, Ah, eu vou imagina. começar. Começo do ano, né? A gente espera pra fazer as promessinhas e a gente não faz. fala de Como dieta, isso falta não ao é justo conhecimento. Não mexe de trem, não. Não mexe de Fala trem, de não. dieta, pelo amor de Fala de Deus. outra coisa. Vamos ó. falar do começo do ano, então, aquela Mas, listinha que a gente faz, que a gente não cumpre. Exatamente. Se a gente se conhecesse, É. aquela listinha nem existiria. Ou ela existiria com um Exatamente. item, porque a gente saberia que seria esse o único item, talvez a gente ia conseguir vencer. Exatamente, Thaís, exatamente. Mas é isso, é o fato. Então a dor vem, por quê? Porque é aquela pessoa, nós, né? Ainda teimamos um pouco nessa preguiça, nessa falta de boa vontade, de querer se modificar, de querer se melhorar. Lembrei de uma situação aqui. O André Sobreiro, Uhum. até brinquei outro dia no programa do Rubens, falei assim, André Sobreiro, meu Meu amigo. Ele não sabe que ele é meu amigo, mas ele é meu amigo, que nem o Haroldo Dutra, Osvaldo Franco, Anete Guimarães. Somos todos, então, Né? amigos. Eu tava falando pra sua mãe, eu tô lá lavando roupa, né? A gente tava conversando, fazendo comida, tudo, e eles estão lá conversando comigo, gente, são de casa, então são tudo meu amigo, mas tudo bem, não sabe que eu existo. Bom, o André Sobreiro, ele faz uma palestra muito bacana sobre esse conhece a ti mesmo, e ele fala algo que eu achei assim maravilhoso para nossa reflexão. Então, plagiando o André, mas por um bom motivo, ele fala o seguinte: nós já compreendemos que nós somos espíritos imortais. Nós já compreendemos isso. Porém, nós não temos consciência ainda disso. Nos falta consciência disso. Por quê? Consciência é você viver de acordo com aquilo que você já compreendeu. Não é? E como a gente ainda não tem consciência disso, o que a gente faz? A gente vive muito mais para o eu estou do que para o que eu sou. Eu sou o quê? Um espírito imortal. Então eu deveria viver de acordo com os valores espirituais. Não é? Mas eu vivo muito mais para o eu estou. Eu estou Lilian, eu estou mãe, eu estou mulher, eu estou funcionária pública, é o que eu estou. Então ele coloca essa reflexão. Pensem vocês aí. Você vive mais... A sua mente está mais ocupada com os valores do eu estou, que sim, devem existir, porque a gente está no Sim, mundo, tem que viver no mundo sem ser do mundo. Mas a gente está aqui, então tem que ter esses valores também. Mas o que pesa mais? Essa é a reflexão. O eu estou ou o eu sou? E aí, né, muito provavelmente, fazer uma rápida reflexão, a gente vai imaginar, né? O que ocupa mais a minha mente? O que eu estou buscando mais? E aí, Thaís, a gente volta aqui porque a gente estava dizendo. É bem isso, porque quando você se preocupa mais com eu estou, necessariamente a gente vai se ligando cada vez mais e potencializando cada vez mais em nós orgulho, egoísmo, negatividade. Isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando estresse, isso traz depressão. Enfim, veja, a gente se liga a valores e vai colher o que esses valores trazem pra gente. É a dor, não tem jeito, é o sofrimento. Quando a gente toma consciência de que é espírito imortal, a gente se liga muito mais a que tipo de valores. Será que eu estou dando o melhor de mim? Será que o que eu estou fazendo com amor? Será que eu estou realmente praticando a caridade no sentido de ter empatia, de enxergar o outro, de aceitar como ele é? Então, isso são valores de espírito imortal. E é esse tipo de coisa que a gente deveria buscar muito mais, E né? reflexões, né? A forma como você está colocando
é através de reflexões. De né? reflexões, vamos falar disso também, de reflexões. E esse esse exercício, né? E nós aqui no Ocidente, a gente tem muito hábito da oração. Já o pessoal do Oriente tem muito hábito da meditação. Da meditação. Né? Eu tenho a impressão, Thaís, que a gente está começando a buscar um pouco mais isso também. A gente vê crescer, né, Gi, pelo menos até no grupo de estudo, a gente vê falar mais agora em meditação, em buscar saber o que é. A gente está até procurando fazer um seminário, alguma coisa assim, né, envolvendo meditação e espiritismo, porque é muito importante. É muito importante. Sim. E a gente realmente, como a Thaís falou, a gente não tem esse hábito, né? Mas vamos buscando melhorar. Estamos no caminho, né, Júlia? Por que é muito importante? A meditação? Isso. Porque esse ponto que a gente estava falando da reflexão. Esse ponto que você cala o resto, né? Para buscar aquilo que está dentro de você. Então, eu não entendo nada de meditação, melhor dizendo, tá? Estou tentando aprender agora. Mas eu acredito que nesse sentido a meditação pode nos ajudar demais. Ali você pode encontrar várias respostas. Boas e não tão boas. Mas as não tão boas são necessárias. Onde estou errando, que estou acertando. São necessárias a gente buscar e a gente encontrar. Porque a gente é basicamente isso mesmo, né? A gente fecha as mãozinhas e pede, ou agradece, ou reclama. Pra lá, sabe? De ficar dentro, assim, e o que está em nós, a gente não tem busca, né? esse autoconhecimento. E é difícil. E o reino de Deus está dentro de nós. Exatamente. Exato. E a gente busca muitas respostas externas, né? A gente sempre acha que é daqui para fora, né? Ou é o outro que é o culpado, foi a outra coisa que aconteceu. Então, dificilmente a gente com né? certeza, com certeza. A gente joga para, opa, peraí, né? Então, do jeito que eu tô, né? Qual o meu ponto de participação e tudo isso tá do jeito que tá. Mas não é fácil meditar, não, porque exige concentração. Muita concentração. Sim. E nós não temos esse hábito. Mas você tem. Mas eu tenho muita dificuldade de concentração, Ju. E as pessoas, a gente vê muita dificuldade, né? Muito rápido, né? Mas você quase não faz nada? Como que a gente vive acelerado. Mas foi ótimo, foi muito bem colocado. A gente é tão externo mesmo, que a gente tá o dia inteiro, assim, a gente consegue talvez parar a gente estava falando no caminho bem. A gente estava falando de Marta e Maria, nós somos muito, ó. Imagina, a gente não consegue às vezes parar 2 minutinhos para fazer uma prece. Que parar 30 minutos para você meditar. Não, começa com Entende 2 como isso minutos, realmente 5 é necessário, minutos, né? Depois é igual ficar sem respirar embaixo da água. Assim, mas... Você começa com 5 segundos, aí depois vai pra 10. Devagar, já quer ir nos 30, não pode. Já quer 30 minutos meditando, pra quê? Né? Mas é importante. Lilian, você deixou muito clara a importância, né, de se fazer o autoconhecimento, de realizar a reforma íntima ou a transformação moral, né? Já que eu já não gosto do termo, mas... Né? Mas existe algum método... É estranho, não é? Reforma íntima. O Fabiano fala muito disso, Fabiano Alberto, grande amigo, um abraço. Ele fala... Ele também, o Dito também odeia essa palavra, reforma íntima. Mas é que a gente... Eu fui em várias palestras com o Dito, né? Acompanhando o Dito. E chegou em Itajubi, ele começou a palestra... Você lembra o que ele usa? Assim, não lembro, mas ele fala... Ele fala outra... Renovação, mas como os livros falam muito disso, a gente acaba indo no embalo. Isso, né? Mas assim... É importante que a gente entenda o que é necessário ser feito. É importante. Eu só lembro, parece que você está trocando mods. Reforma íntima. Reforma íntima. Mas, né, pois é. Mas então, Lilian... Vamos nos reformar intimamente. Fazer uma reforma, não. Para que a gente começar a imaginar coisas e né, a gente vai desconcentrar. Vamos lá. A gente já tem dificuldade de concentração, né? A gente vai desconcentrar. Existe algum fazer método, uma reforminha íntima? Que tal? Né? Existe algum método que possa nos ajudar a realizar esse autoconhecimento? Porque assim, a gente sempre está precisando de ajuda. Falar assim, não, peraí, que a partir de hoje estou me conhecendo. A partir de amanhã eu vou começar. Mas a gente sempre precisa, né, dessa ajudinha. A gente sempre precisa de algo que nos facilite. Isso, Thaís, eu achei engraçado o jeito que você falou agora, né? A partir de hoje. Né? Tô começando agora. E o estudo é muito bacana por isso, né? Eu até terça-feira ainda comentei lá na nossa casa também. É muito bom a pessoa vir para a palestra, é ótimo, vai recarregar a bateria. É muito bom passar pelo atendimento, vai recarregar a bateria, né? Pelo tratamento.
mas o estudo é que nos liberta, porque o conhecimento nos liberta, não é? Então o estudo é que traz que dá esse up, vamos dizer assim. O conhecimento nos liberta. A gente sai dessa ignorância. E através do A gente se estudo, ilumina mesmo, exatamente. Então isso é a principal ferramenta da doutrina espírita. A principal ferramenta, o estudo, não são os fenômenos, mas o estudo é a principal ferramenta para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa se autoconhecer, se transformar intimamente, enfim, viver melhor, evoluir. Mas sobre isso que você falou, então, tem uma receitinha, um guia prático, né? Uma receitinha básica? Opa! Tem. Papel e lápis, caneta Então na mão. vamos buscar, ó, lá no Livro dos Espíritos, tá? Então lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, pergunta 919. Então Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, ele quer saber, ele já entendeu que a gente tem que se melhorar. Ok, entendi. Tá. Mas como é que eu faço isso? Qual é o meio que é eficaz? Ou seja, o que é que realmente funciona para que eu me melhore nessa vida? Como é que eu faço isso, né? E para resistir ao mal, não é aquele mal que está lá fora, não. É a coisa aqui de dentro, né? Aquela coisa que está negativa aqui dentro e que a gente quer obter vitória sobre isso. Como é que eu faço isso? E ele recebe a seguinte resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Simples, básica e necessária. É aquilo que a gente falou, necessário, né? É como que eu falei da casa? É o alicerce. É o alicerce, obrigada, Sim. faltou a palavra. É o alicerce, é a base. Então a gente tem que começar por aí. É pelo autoconhecimento que tudo vai acontecer. Ok, mas aí Kardec resolveu mais longe com a pergunta, né? Concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Já entendi isso, que isso é importante e tudo mais. Tudo bem. Mas a dificuldade é justamente essa, é em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Eu já sei que esse é o caminho, mas essa que é a minha dificuldade. Como é que eu consigo dar conta disso? E aí vem uma das respostas mais maravilhosas do Livro dos Espíritos, que é a resposta de Santo Agostinho, que vem e a gente fica assim, né, emocionado, feliz, quando lê esse texto, porque a gente fala, puxa, né, Agostinho era gente como a gente, né? Muito Quanta bem coisa, lembrado. né? Quanta coisa, vamos dizer entre aspas aí, errado, não é julgando não, mas quanta coisa que não funcionava na vida dele e que se transformou pela vontade dele, pela maneira dele de mudar o ângulo de visão da sua vida, porque ele começou a tomar consciência do quê? De que ele era espírito mortal. Consciência, ele compreendeu, mas ele não ficou só na compreensão. Ele tomou consciência e foi aí que tudo se transformou. Então essa resposta não é qualquer coisa. Vamos entender que essa resposta não é qualquer coisa. E ele começa dizendo o seguinte, para a gente fazer o que ele fazia, ele mesmo quando estava aqui encarnado na Terra, como nós, né? Ele se interrogava, né? Então no fim da jornada lá do dia, ele buscava interrogar a consciência e procurar saber se ele tinha cumprido com o dever dele, se ninguém tinha nada para se lamentar dele. Então olha que reflexão profunda, né? E ele fazia essas reflexões. Será que eu cumpri meu dever? E aí a gente vai saber se a gente está mais ligado ao que a gente é ou ao que a gente está. Quando a gente pensa, que dever é esse? Será que eu levei meu carro hoje no mecânico? Eu tinha que responder aquele e-mail? Liguei para aquele cliente? Não é desse dever que ele está falando. Isso aí são as nossas preocupações e os nossos mimimi. Mais nada. Ele está falando do dever moral, o dever do cristão. Então, será que eu realmente procedi de tal forma hoje, como um cristão? Será que eu fiz a caridade de forma sincera, verdadeira, com amor? Será que eu tive empatia? Será que eu fui gentil? Será que eu soube falar com a pessoa com amor, o que eu tinha para falar?
Né? Será que alguém tem alguma coisa para se lamentar ao meu respeito? Então é nesse sentido que ele fala. E ele vai adiante. E isso aqui eu achei maravilhoso, gente. Ele diz assim, ó, foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Olha só. Então, foi assim, fazendo esses questionamentos, fazendo essas reflexões, interrogando a própria consciência. Foi assim que ele conseguiu perceber, né? Que ele conseguiu se autoconhecer. E então, depois, reformar o que havia para ser melhorado ali nele, ser transformado. Então, primeiro, o autoconhecimento. E aí, em se conhecendo e vendo que era necessário mudar, é que ele fez essa transformação. Eu vou continuar aqui. Você queria colocar alguma coisa? Não, pode falar. Pode. Só Eu percebi que ela queria falar alguma coisa. Não, eu achei muito bacana quando você falou a questão que ele é gente como a gente, porque quando a gente vê uma resposta dessa no Livro dos Espíritos, a gente imagina, é um espírito de luz. Parece que ele foi sempre assim, né? Parece que ele foi sempre assim. Mas ele citou algo que ele fazia quando ele estava encarnado e quando ele era gente como a gente. Então ele não está falando como, faça como eu faço agora. Não. Faça como eu fiz quando encarnado, como eu era como vocês, como eu me reconheci pequeno, infantil como vocês, quando eu errava como... Então eu estava no mesmo caminho de vocês. Então ele usou... Né, errava tanto quanto qualquer de nós. Exatamente. Exatamente. Não resposta como esse espírito elevado. Por isso que é maravilhosa essa resposta. Por isso tem esse peso tão grande pra gente. E a gente vê que é possível. Demanda esforço. Isso, Thaís. Esforço, mas é possível. É possível. Ele deu uma sugestão, olha, gente, pode ser, vocês podem usar aí a experiência que eu tive, tô dando aí, né? Algo que eu consegui fazer, então... É isso mesmo. Muito bacana por esse motivo. Ele segue falando o seguinte, né? Perguntar, interrogai o que fizeste com qual objetivo? Porque a gente adora dizer que fez o bem, né? Trabalho tanto, mas com qual objetivo? Né? É para fazer pulsar cada vez mais esse amor dentro de mim? É para fazer esse exercício de amor? É por isso mesmo? Então a gente tem que fazer essas reflexões. Não dá para a gente ler tudo, tá, gente? Mas assim, eu anotei algumas coisinhas que eu achei, todas são fundamentais, mas algumas que me chamam ainda mais atenção. Por exemplo, mais para frente ele vai dizer assim, se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Se fosse agora. Nesse momento. Tá chamando a luz, ó. Segue a luz, tá chamando. E aí? Como é que seria, né? Será que a gente ia sentir vergonha de alguma forma? Porque se a gente fizer essa reflexão e a resposta for que sim, então, opa, vamos esperar para amanhã não, né? Aí ele fala mais né, adiante, para a gente também procurar saber o que pensam os outros a respeito de nós. E não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade. E frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que o faria um amigo. Então eu costumo dizer que é o bocudo. Sempre tem o bocudo. A gente sabe que a maneira como a gente fala com as pessoas tem sempre também, seja o que for que a gente tenha que dizer. E muitas vezes a gente tem que dizer. Mas tem que ser com amor, com carinho, com respeito. Pelo menos com respeito, a princípio. Mas dessa forma. Só que tem gente que não é assim, né? Tem gente que não é assim. Fala o que dá vontade, não tá nem aí se isso vai doer, não vai, no outro não me interessa. Isso é um mal ainda. Quando a gente ainda é assim, isso é um mal. Porém, para nós que ainda estamos no mundo de provas e expiações, é preciso ainda que o mal exista. Sofro muito com isso. Ai daquele que você vira instrumento. Minha sogra, constantemente, ela me fala algumas coisas. Sogra, cunhada, é uma coisa séria. Gente, eu acho que a estagiária não gostou desse momento do Eu cheguei esses dias em casa, esse tava ela e meu sogro, era umas 9h30, no sofá. Ela virou assim e falou assim, olha a hora que teu genro está chegando em casa. Mas enfim. Ô, Lilian,
Você nessa... Desculpa. É, você vai só, concluir. não, só, Eu pensei que- só para concluir mesmo, né? Enfim, você me cortou agora. Não, vai. Bom, mas é isso. O Boku, é preciso que o mal existe, ai daquele que servir de Sim. instrumento para isso, né? E o Bokudo, ele é assim. Ele é o instrumento. É um mal, mas ele é o instrumento. E aí ele vai dizer pra gente aquilo que às vezes um amigo nosso também tá vendo, também tá percebendo, mas não sabe como dizer, não sabe como chegar, sabe? Gosta tanto da gente, e se ele não fala mais comigo, e se ele não entendeu o que eu tô dizendo, então acaba que não fala. O Bokudo vem e pá, né? E aí como que é nessa hora? Ele fala que nesse momento que a gente tem que entrar em reflexão também, porque pode ser que ele tenha, sim, servido de um instrumento para mostrar pra gente onde a gente está errando, né? Quem realmente somos nós. E às vezes a gente está meio, né? Considerar, pelo menos considerar, né? E aquela coisa, considera. refletir, é o que a gente Sim. falou agora há pouco, né? De agir, de reagir. Então eu vou ter a ação. Com a ação, eu vou pensar sobre o assunto. Peraí, não sou nada disso que ele falou, não tem nada a ver. Então também não vou me preocupar com isso, porque não me diz respeito. Peraí, você sabe que eu não gostei, Se mas... isso seja verdadezinha. Mas sabe que eu sou um pouco assim mesmo, né? Então. Eu sou. Ah, então isso não está sendo legal. O fato é esse, não está sendo legal. E aí vai, pode colocar, Thaís. E como é que a gente sabe que a gente está equivocado, por exemplo? Porque às vezes a gente, não, claro que eu me conheço, não, mas olha, é necessário fazer porque a gente não se conhece. Não, imagina, eu me conheço 100%, eu sei quem eu sou. Então, às vezes, a gente vive equivocado, achando que está tudo certo, que todas as minhas atitudes estão corretas, que está tudo 100%. Né? E aí a gente exacerba o nosso orgulho. Né? A resposta é E essa, tudo né? mais. O orgulho. Como é que eu O sei que eu orgulho- estou equivocada? O orgulho, ele é aquela trave no olho que a gente falou da outra vez, né? Uhum. Então, enquanto a gente está com essa trave no olho, dificilmente a gente consegue entender que não é do jeito que a gente está pensando. Né? Mas quanto mais a gente busca os valores espirituais, quanto mais a gente busca se espiritualizar, mais essa trave vai deixando de existir, mais a gente vai acordando e percebendo onde que está errando, onde que está equivocado. Mas, claro, isso a gente tem que querer, a gente tem que buscar, não é? E no exercício do bem, como disse o Júlio agora há pouco, é uma ferramenta poderosíssima. O exercício do bem é realmente a ferramenta, porque desperta muita coisa boa em todos nós. Quando eu desperto muita coisa boa em mim, aquilo que é negativo, que é ruim, vai abrindo espaço, vai, sabe, mudando, né? Vai deixando de existir. E é onde, então, que finalmente eu começo a me perceber melhor. Outra maneira da gente perceber, penso eu, que é quando a gente está equivocado na maneira de agir, é quando a gente magoa. Né? É difícil a gente falar isso porque hoje quando a gente magoa alguém, automaticamente a gente já sente. Tem gente que ainda não sente. Uhum. Né? Mas a gente ainda erra. Infelizmente, ai que droga. A gente ainda erra. Só que quando a gente Mas menos do que percebe, antes, calma, Menos não do se que desespere, antes, mas menos menos do do que que antes. antes, vai. mas dói na gente. Não, dói. Dói. Então eu percebo que eu estou equivocada na minha maneira de agir, porque não fez bem. Não fez bem eu ver o que eu fiz com outra pessoa e às vezes não fez bem o que eu fiz comigo mesma. Uma atitude que eu tomei comigo mesma. E naquele momento, né, que me fecharam no trânsito. E de repente eu acordei. Isso é quando a gente acorda desses equívocos. E é bom despertar. infelizmente. Inclusive, dando até aqui uma ênfase numa frase do Livro dos Espíritos, que está nesse meio que você está Dessa falando. questão. Exato. Ele diz assim, que quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai, como a qualificaríeis Isso. se tivesse sido praticado por outra pessoa? Isso. Então, eu agi desse jeito. Agora imagina uma pessoa agindo dessa forma que você agiu. Como é que você vai fazer? Você vai julgar? Você vai falar, não. Mas espera aí, ela é errada em mim, não? Isso. E as leis de Deus não têm 2 pesos nem 2 medidas, não é? Exatamente, Tá bom. perfeito. Tá Está dentro, no Livro dos Espíritos, tá dentro da, inclusive, também. inclusive está dentro da pergunta 919. Exatamente. Da Gente, pergunta leiam, 119. são 2 questões, né? Exatamente, Mas exatamente. um complemento aí que é É gigante. você muito, fazer muito aquela instrutivo. inversão, né? Como é que seria? É o que Santo Agostinho fala lá desde o começo, né? Como é que seria, né? E é essa reflexão que a gente não faz. Muito bem. Mas vamos aprendendo.
E lá no começo você falou a questão da culpa, Sim. né? E aí a gente acaba mesmo se decepcionando um pouco com a gente. Quando a gente começa a reparar, e eu vi uma analogia muito bacana que o Vitor Antenori Rossi, ele fez. Ele estava falando sobre a questão do autoconhecimento, ele tem um estudo muito bacana sobre isso também. E ele fez uma analogia como assim, nós seríamos um quarto escuro, um quarto todo bagunçado. E quando a gente abre esse quarto todo bagunçado, empoeirado, e a gente acende essa luz, a gente vê tudo uma desordem. Com muita bagunça, Ótima com analogia. muita poeira. E a gente se incomoda com aquilo. Mas a gente só vai ver essa bagunça se a gente iluminar esse quarto. Exatamente, senão ela vai piorar. E essa bagunça, ela não é uma baguncinha de Thaís, né, de 33 anos, por exemplo, no meu caso. É uma baguncinha Faz organizada, milenar. né, Júlio? Vai ter bagunça? Muito organizada. Pretinho, não se manifeste agora, nesse momento. Então, e quando a gente se depara com toda essa bagunça e a gente fica assustado, né? A gente fala, meu Deus, e aí o que a gente, às vezes a gente quer fechar a porta, não quero ver não. Deixa quieta essa bagunça pra lá que eu não quero ver. Ou a gente decide arrumar. E é uma Limpar. bagunça, porque é um quarto milenar, né? Não é um quartinho dessa vida. Exatamente, é muita coisa, né, Thaís? Exatamente. É muita coisa que tem ali dentro. Só rolou um kkkk aqui. Só um... Ai, meu Deus, será que Ele te conhece, ele te conhece. Não, mas eu não sou bagunceira. Assim, Quantos não Ks sou tem bagunceira. aí? 1.400 e quantos? Uns parzinhos, né? E aí, quando a gente se depara com essa bagunça e a gente começa a falar, cara, Dói, essa né, bagunça é Thaís? minha mesmo? Ah, mas foi eu mesmo que fiz. Às vezes é possível que a gente sinta culpa, né? Fui eu que fiz e sou eu que vou ter que limpar. Né? Não tem mas a jeito. gente quer terceirizar muitas vezes essa bagunça. Vai, nossa, ô, vai ganhar. o Pretinho limpa aí, né? Ô, limpa você aí, vai arrumar você essa bagunça. Não é uma bagunça sua, quem tem que arrumar é você. Você, exatamente. A gente vem fazendo isso há muito tempo, agora tem que exato. limpar. Como que a gente lidar com essa essa culpa? analogia que você fez é maravilhosa. Maravilhosa. Do Vitor também me apropriei dessa Vou analogia. usar na próxima Use. palestra que eu falar sobre Conhece a Ti Mesmo. Muito, muito legal, também gostei. Mas é isso mesmo, né? Agora, quando a gente começa a compreender mais, vamos dizer assim, o sentido da vida, né? Os porquês, e principalmente quando a gente sai desse papel de vítima, né? Tudo que me acontece é culpa de Deus do mundo. Não. Eu já comecei a entender que o problema é comigo. Né? Seja lá o que for que estiver acontecendo, tem um porquê de estar acontecendo comigo. Eu, em algum momento, situação, eu provoquei a situação dessa forma. Então, quando a gente começa a prestar atenção nisso, quando a gente começa a estudar, a compreender, a tomar um pouquinho mais de consciência, a gente não tem consciência, um pouquinho mais de consciência, acontece isso que a Thaís está falando e às vezes dói. Dói muito. E vem o processo de culpa. Né? Não precisava ter feito desse jeito. Por que eu agi daquela forma? Podia estar tão em paz com aquela pessoa até hoje. Né? Por que eu não tinha esse conhecimento antes? Por que isso? Por que aquilo? Acabou. Esse momento já foi, o erro já passou. Quando a gente faz essas reflexões que nos propõe Santo Agostinho, é justamente sim, para que a gente perceba os nossos erros. Para que a gente se arrependa, porque é necessário o arrependimento. É necessário. Mas depois disso, que a gente siga em frente, que a gente melhore. A culpa nos paralisa. A culpa coloca aqui no nosso ombro um peso enorme que nos impede de continuar caminhando. A nossa mente fica fixada apenas naquele ponto. E a gente esquece que a vida é progresso, que eu erro como todo mundo erra, que eu estou aqui para aprender. A gente esquece tudo isso quando a gente fica envolvido em culpa. Então a gente tem que se libertar dessa culpa. E como eu disse, essas reflexões depois do arrependimento, o que a gente tem que fazer? Seguir em frente, se melhorar. Ele fala aqui o seguinte: as respostas dessas reflexões serão um repouso para a vossa consciência. Sabe um repouso? Aquele dia que foi tudo maravilhoso, que eu fiz tudo certinho, que eu chego em casa à tarde e falo, gente, que dia ótimo! Hoje foi tão bacana, hoje lá no centro aconteceu isso, né? E foi tão gostoso, nossa, que bacana. Parabéns, estrelinha, para mim hoje. Ou então ele fala a indicação de um mal que é preciso curar. E aí eu chego em casa e penso assim,
pisei na bola. Hoje meu orgulho bombou naquele momento. Eu não precisava ter feito aquilo que eu fiz com meu colega de trabalho. Não tinha necessidade daquilo. Não tinha. Aí dói na cabeça da gente, na consciência da gente. Tudo bem, eu reconheci o erro. Mas e aí? Eu vou ficar me arrastando nessa culpa até quando? Não, né? Que eu seja mulher o suficiente para encarar essa situação que não foi boa, para tentar consertar se for possível, não é? E daí por diante não fazer mais aquilo daquela forma, tentar melhorar. Eu já errei muito e já muitas vezes eu senti com sinceridade, gente, uma dor assim, funda mesmo. E aí a gente fica, meu Deus, alguns dias eu digo que isso é até tolerável, né? Que você fica pensando naquilo que aconteceu. Mas muito tempo, não, de forma alguma. Chega, errei, aconteceu, bola pra frente, é daqui pra frente, é melhorar. A proposta é essa, é melhorar, seguir em frente. É isso. Responsabilidade no lugar da culpa, Não né? dá culpa. Que a gente, foi como você falou, perfeito, a culpa paralisa. Paralisa, Né? exatamente. E fere, A machuca. gente só fica naquilo. Com certeza. Muito bem, É garotas. a sombrinha na cabeça, né, Júlio? Fica aquela nuvem Exatamente. preta na cabeça. Eu nunca tinha brincado de ter uma empresa. E este ano eu estou brincando de ter uma empresa. E chegou um certo ponto que eu estava ficando meio paranoico. Eu chegava em casa, enchia o saco dessa, chegava na empresa sempre de cara amarrada e os funcionários disseram, meu, tá, o clima pesa a hora que você chega. Exatamente. E aí a Pri pediu pro Dito, lá onde o Dito vai, lá no, como chama? Não, foi de lá, do Caminho Verdade e Vida. E eles foram em casa. E o Dito chegou e falou pra Priscila, ó, fala pro Júlio parar um pouco de pensar no material. E eu falei, poxa, o que eu tô fazendo comigo mesmo? Comigo e com outras pessoas que estão lá colaborando. Conseguiu ter esse momento Cara, de... mudou Mas totalmente. você vê, foi uma Mudou totalmente. ajuda. Sim. Que, como a gente tem que estar aberto para isso também? Sim, tem que não estar é? aberto, Tem que estar exatamente. aberto para isso. Tem que deixar fluir essas E eu coisas parei também. e falei, tá, isso tá fazendo mal pra mim mesmo. Exatamente. E para outras pessoas que estão convivendo comigo o dia todo. E mudou assim, muda, né? 100%. Mudou 100%. A boa A partir vontade. desse Eu reconhecimento mudei, seu, exatamente, eu mudei as Mudou. atitudes, mudei totalmente. Não Hoje, adianta hoje esperar eu lá sou- de fora, né, Júlio? Tem Hoje que ser nós daqui de somos dentro. assim, realmente nós somos companheiros de trabalho. Ali não existe quem é quem, todo mundo é responsável pelo que faz e ponto final. E ficou assim, melhorou 100%. Oba! Que É bom. assim que funciona. É isso aí. Muito bem, garotas, Muito bem. 2 minutos para acabar o programinha. Rápido, gente. Passa muito rápido. Rápido. Rápido demais. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor o que nos rodeiam. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, que foi o que eu acabei de dizer, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. É isso aí. Amedes. Muito bom. Muito bem. Ai, adorei a conversa Eu de hoje. também. Adorei. Cara, essas meninas... Eu elas adoro deviam a tá- Lilian, tavam- ela sabe tavam- disso, Vocês ela estavam sabe vocês estavam disso. bebendo em algum lugar? Não, vocês estavam- de forma alguma. Vocês estavam na Uma é Esbórnia? outra. Vocês É, de estavam na- coração. na Esbórnia? Você tá Adoro a fazendo Lilian, parte ela sabe disso, né? disso. Ela Você sabe. também, né? Você tá, igual falou minha mãe, encobertando ela. Se quiser fazer. Conheço. Eu vou usar uma coisa que o Rubens falou quando ela teve no programa lá. O Rubens falou assim, olha, a gente precisava trazer a Lilian 4 vezes por mês aqui. Ou seja, todo mês, né? Quero te fazer mesmo um convite. Quando eu estiver lá, que venha pra cá, tá? Por Mas, favor. gente, a Thaís também, né, Júlio? Precisa fazer um Eu acho. um programa Já lá com foi a gente também. Eu convidada. tô no pé tem que- dela, Nós viu? iremos. Ó, falando no É. Dito, ó, o Ditinho entrou. Abraço. Ei, Ditinho. Abraço. Teve com a Meu gente amigão, essa semana, muito legal. Bom demais, gente. Bom Ó, demais. Família linda que a gente vai construindo. É isso mesmo, é verdade. Segunda-feira, palestra com o nosso querido amigo Roberto Cassiari, lá de Catanduva, Opa. Dor e Um Evolução. abraço também. Ô, Roberto. Dor e evolução. Né? Roberto, estou te esperando para um café que você combinou comigo.
Galera espírita, tema Somos Tão Livres Assim. Tá chegando, tá Qual chegando. o preço da minha liberdade? Dia 15 desse mês, das 8 Sábado. da manhã às 3. Estaremos lá. No Estaremos lar. lá. No lar. Boa. No lar. Vou cortar o microfone. Estaremos, você também vai? Nós Bem vamos. feito. Ah, mas Bem feito. Renan, Fábio, Chile, tamo lá, se Deus quiser. Valeu, meu amigo Magrão, Renanzinho, todo mundo aí, ó. Inscrições até o dia 9 desse mês. domingo. Hoje é dia 7, então só tem mais 2 dias. Delão. Inscreva-se no canal do YouTube, Programa Espírito Caminho de Luz. Curta a nossa página no Facebook, Programa Espírito Caminho de Luz. E o convidado da semana que vem aqui é o Rubens Silvestre, que vai nos deixar no chinelo. No chinelo. Pela voz. Lá de Catanduva, e será transmitido pela Rede Amigo Espírita. Será transmitido pela Rede Amiga Espírita e também pela Oh. página do Semeador. E pela página do Olha Semeador de como somos Catanduva. chiques. Muito Olha, chique, olha, muito hein? chique, muito chique. Legal, adoro isso. Eu gosto de. E a gente adora o Causar, Rubens também, né? Eu com gosto certeza. do oco. Vai ser muito bem-vindo. Bom, muito bem. Recados, mais algum? Indicação do livro? Indicação do livro. Diga o nome! Eu não sei agora. Ô Dito, a palavra que a gente adora, reforma íntima. Ô, Dito, se você tiver aí, põe um outro tema pra gente, porque esse aqui o Júlio não gosta. O Dito também não gosta de reforma Gente, íntima. mas independente do título, que é Reforma Íntima, o livro é maravilhoso e vai falar muito sobre tudo isso que a gente conversou. Vai falar bastante também dessa coisa da culpa, Olha. tá? Pelo espírito Hermance Dufault, que eu não sei se é exatamente assim que se fala, tá? Mas eu adoro os livros da Hermance, porque eles realmente trabalham com aquilo que é natural em todos nós. É como a gente falou de Santo Agostinho agora há pouco, gente da gente, eu me sinto assim, muito eu quando eu leio esses livros. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas as colocações que a Hermance faz vem muito de encontro a tudo aquilo que a gente realmente vive. Então, por isso eu acho tão importante. Quiser colocar pertinho ali para É o que a gente nota é que cada convidado tem um Um carinho carinho né, com um a obra. autor, né? Um isso, autor, né? interessante, interessante. Aliás, esse compartilhamento que a gente está fazendo, aqui, que a gente Mereça está ser feliz. enriquecendo, né? É bem Hermance bacana. também é maravilhoso, Bem bacana. tá? E assim, se foi bom pra Mu- você esse livro, por que não mudança- compartilhar? Esse é o Exatamente. objetivo. Mudança de postura. Mudança. O Ah, Dito, Dito, obrigada! Mudança de postura. Então, tem que... Não vou... Eu Ó, vou mencionar, mas é, porque a postura é postura. O termo reforma íntima, ele vem de muito tempo atrás. Isso. Né? Então a gente agregou isso Isso. É aos meio nossos cultural dizeres. da doutrina Né? espírita. Então né? é Ficou reforma meio- íntima sem Mas martírio. independente do termo, É sem martírio. sem martírio. Reforma íntima sem martírio. Sem esse martírio, é isso aí. A gente Legal. focou tanto na reforma íntima, na reforma íntima sem martírio. Olha, né? É para não sofrer mesmo. É para fazer valer a pena e gostar disso. Ó, a gente queria te agradecer de novo muito. Eu que agradeço a oportunidade e o carinho de vocês. Quando né? você Bom. vem é muito. A gente fica até meio mais que quietos, né? Porque a gente adora ouvir você falar. Nossa, Júlio, que bacana! Você fala muito bem, explica muito bem o que, né? Passa muito bem Obrigada. os recados que você Verdade. quer dar. E a gente É bem de coração. gosta muito quando você Obrigada nos dá a mesmo. honra da sua presença conosco. Eu que fico muito feliz de estar trabalhando, a gente está tentando ajudar. E pode ter certeza, viu, gente? Muito do que a gente fala é muito mais pra gente, principalmente nisso do conhece a ti mesmo. Nossa, eu sofro um pouquinho, como disse a Thaís, mas é bom. Quanto mais a gente fala, mais a gente reforça aquilo dentro Gi, de nós. Bem, obrigado, prazer, volte sempre. Agradeço, viu, carinho, menina. a Gi é companheira mesmo. Gente, a Gia é uma graça. Foi um feliz encontro também que tivemos aí no curso. E né? ela é Minha muito mãe fez também. dedicada. Muito bom. Clementina, sai daqui, todos estamos convidados para um jantar. Opa! Opa! Tá melhorando. Acho que eu vou mais mesmo aqui, viu? Obrigado, Priscilinha. Brigadão. Valeu. O dito aqui, só para finalizar, muitos não sabem fazer reforma íntima, mas mudar a postura simplifica. Legal, Ditinho. Bacana. Muito isso bom. mesmo. Eu só queria, nos últimos dizeres aqui do nosso Setembro Amarelo,
dizer que a gente vai hoje, agora a prece final, elevar os pensamentos para aquela menina, né, que infelizmente eu não gostaria de estar dando essa notícia aqui, mas que se enforcou em Catanduva, Camila. É muito triste, porque a gente está lutando contra isso, né? Muita gente luta para viver e algumas pessoas, claro que com seus motivos e sem nenhum conhecimento que a gente, né, tem, acaba fazendo isso. Então, que Jesus a receba nos seus braços e que ela possa encontrar o seu caminho. E vai de encontro também, o Claudinei aqui, eu vi que ele colocou o CVV, o site do CVV. Sim. E em uma dos últimos posts dela, né, ela disse que ela era muito rodeada de gente e era tão sozinha. Então, de repente, uma palavra amiga poderia ter evitado esse acidente da razão, né? Então, a gente vai fazer a última prece aí, se você quiser, ou a própria Gi de novo também, se a Você ia fazer Clementina... mãe. Vocês que sabem. A gente vai levar o pensamento para essa querida irmã que se foi. E muito obrigado a todos. Valeu, pessoal do Facebook. Valeu, gente. Tem o sorteio do livro, Prece do Coração. Verdade. Legal. Clementina. A Juliana de novo. Lógico. Ah, não, é eu. Não, ela se inscreveu, é o 37º programa hoje, todo, ela nunca ganhou. O dia que ela tá aqui, Ganhou hoje. Eu também achei vale. Tá Tá aqui, aqui, tá mas eu acho vale. Tira, Não, o livro é seu. A Clementina que ganhou, tá, gente? O livro é dela. Se ela quiser doar Ou a presentear próxima alguma sexta pessoa. ou presentear alguém, o livro é seu. Até que enfim. Ela deve ter também. Eu não tenho esse livro, tá? Marmelada! Gente, valeu, obrigado aí o pessoal do Obrigada, Facebook. gente. Beijo Valeu pra por todo ter mundo. ficado com a gente aí. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, né? E vamos lá, vamos fazer a prece final então. Vamos lá. Então vamos serenando as nossas mentes mais uma vez. E respirando profundamente. Elevando os nossos pensamentos. Mais uma vez. Indo de encontro ao nosso querido Mestre Jesus. A esse nosso irmão que é todo vida, amor, paz, esperança. Vamos ser gratos a todo esse amor que o Mestre emana a todos nós, a todos esses bons fluidos que neste momento nos envolvem. Vamos ser gratos à vida, à saúde, ao amor, à boa vontade, aos nossos espíritos protetores. Vamos ser gratos aos mentores deste programa, que com certeza aqui já estão há algum tempo preparando para todos nós, aqui dentro deste ambiente, os melhores fluidos e, por consequência, para que cheguem a cada um de vocês que nos acompanham. Vamos pedir apenas que o nosso amor, que esses bons fluidos possam envolver tanto essa menina que o Júlio comentou e que no momento de dor, de desespero, acabou cometendo esse acidente da razão. Que as nossas melhores vibrações possam envolvê-la. Que as nossas melhores vibrações possam envolver toda a família, todos aqueles que neste momento estão em dor, em sofrimento. E mais que isso, que a luz que os amigos da espiritualidade trazem para todos nós chegue a todos os corações que nesse momento estejam se sentindo solitários, tristes, precisando de ajuda. Que a luz brilhe para todos esses nossos irmãos.
e que sim, o amor, a paz, a esperança que Jesus nos trouxe nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tchau. Beijo. Você ouviu o programa Espírita Caminho de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite.